Olá! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre princípios constitucionais. Princípio, pela própria etimologia da palavra, significa origem, começo. E todos os princípios do nosso sistema legal, eles saem da Constituição. A Constituição é a fonte originária de todos eles. Lógico, tem um processo histórico por trás que permitiu que esses princípios recebessem a proteção constitucional, mas a origem de todos é a Constituição. Existem várias classificações de princípios, praticamente cada autor tem a sua. Nós vamos trabalhar com as classificações de dois autores, do José Afonso da Silva, que é o grande constitucionalista brasileiro, e José Gomes Canotilho, que é um grande constitucionalista português que exerceu imensa influência no nosso texto constitucional. Tá? Existem dois princípios básicos, dois princípios constitucionais básicos, seriam os princípios jurídico-constitucionais e os princípios político-constitucionais. Os princípios jurídicos constitucionais, os primeiros aqui que nós vamos tocar, são princípios que informam a ordem jurídica nacional. Eles derivam dos direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal. Então, nós temos várias subclasses desses princípios. Nós vamos aqui mencionar três. O princípio da legalidade, que decorre da supremacia da Constituição Federal. Aqui nós adotamos a teoria kelseniana de Hans Kelsen, que há uma pirâmide estruturante do ordenamento jurídico, e no ápice dessa pirâmide está a Constituição. Então, a Constituição ela é a estrutura fundante da legalidade de todo o sistema normativo. Daí a importância de um bom conhecimento sobre a estrutura da Constituição para estudos das inconstitucionalidades. Tá? Nós temos o princípio da isonomia, que é um princípio constitucional jurídico, e a isonomia, que é igualdade, ela tem duas vertentes, a isonomia material e a isonomia legal. A isonomia material, vamos começar pela isonomia formal ou legal, que significa que todos sejam tratados de forma igual pelo texto da lei. Essa é a primeira. A isonomia material são políticas jurídicos constitucionais que garantam a isonomia efetiva, a isonomia real. Esse é o fundamento estruturante das políticas de cotas. E nós temos princípios jurídicos constitucionais, nós temos o princípio da legalidade, tá? Nós temos o princípio da isonomia e nós temos uma terceira classe chamada os princípios garantias. Aí nós temos os princípios de processo civil, processo penal, os princípios de direito penal, os princípios tributários, os princípios da administração pública. Por exemplo, na órbita dos princípios garantia de processo, nós temos o princípio do juiz natural, que a pessoa tem que ser julgada pelo juiz legalmente estruturado para julgar aquelas matérias e não por juízes designados especificamente para aquilo. Esses juízes designados de forma específica para julgamento de determinados casos são juízos de exceção. Tá? Então, o juiz aí tem que estar constituído antes do caso a ser julgado. Nós vamos ver nas estruturas, nos códigos de organização judiciária dos tribunais, a competência de cada juízo. Então, antes do litígio, você já sabe qual é o juízo competente para a sua matéria. Nós temos também como princípios garantia de processo, princípio do contraditório e da ampla defesa, que é um contraditório efetivo, a oportunidade de ser ouvido em juízo. Tá? Contraditório é contradizer, você apresentar argumentos contrários àqueles que são estruturados contra você. Nós temos também a proibição de provas ilícitas, principalmente na órbita penal. Nós temos a fundamentação das decisões, as decisões têm que ser claras e tem que apresentar um fundamento que possa, inclusive, ajudar a convencer a parte e compreender a norma jurídica aplicada ao caso. Nós temos o princípio da lealdade processual, que
se consubstancia na boa-fé processual. O atual Código de Processo Civil, numa leitura constitucional desses princípios processuais, trouxe o princípio da cooperação, que as partes têm que cooperar entre si para obter o melhor resultado do processo. Nós temos a economia processual, que significa a maior prática de atos processuais com menor dispêndio. Isso incentiva o princípio da oralidade e subprincípio da concentração de atos processuais. Nós temos o princípio da celeridade, que não é a celeridade não é sair correndo com o processo, mas é a duração razoável desse processo, observada todas as garantias. Nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, a recorribilidade das decisões, que não significa que seja que tem que ter sempre um órgão revisor, porque o nosso último órgão revisor é o Supremo Tribunal Federal, e as decisões do Supremo são recorríveis para o próprio Supremo. O que significa o duplo grau de jurisdição? Por exemplo, a sentença do juiz é recorrida para o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho, o Federal. A sentença desses tribunais cabe recurso para os tribunais superiores infraconstitucionais, aí seria para o STJ, no processo comum, para a Justiça do Trabalho, no processo trabalhista, para o TSE, no processo eleitoral. E das decisões desses tribunais superiores, cabem recursos extraordinários para o Supremo Tribunal Federal. E das decisões do Supremo Tribunal Federal, cabem recursos para o próprio Supremo Tribunal Federal. Na órbita, também nessa linha dos princípios jurídicos constitucionais, nós temos princípios, garantias do direito penal. Nós temos a irretroatividade da lei penal, a lei tem que ser anterior ao crime. Nós temos o princípio da nulla pena sine lege, ou seja, necessidade de lei penal prévia punindo aquele crime. Nós temos o princípio da reserva legal, da responsabilidade pessoal, que foi uma grande conquista. Nós temos o princípio da presunção de inocência. Também na linha dos princípios de garantia, dentro dessa órbita jurídico-constitucionais, nós temos o de direito tributário. Aí vem o princípio da legalidade, ou seja, o tributo tem que estar previsto em lei, anterioridade, tem que ser anterior ao fato gerador, anualidade, imunidade recíproca, imunidade das atividades religiosas, imunidade políticas, de instituições políticas, assistenciais e culturais. Também na linha dos princípios garantia da administração pública, nós temos o princípio da legalidade. A administração pública, ao contrário do particular, ela sempre tem que se pautar dentro da lei. Não significa que o particular fique fora, mas ele tem mais liberdade, ele pode atuar, ele atua desde que não seja contra a lei. E a administração somente atua dentro dos limites da lei. Nós temos da administração pública ainda o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público e da isonomia. Então, são todos princípios ou subprincípios desses princípios jurídicos constitucionais. Nós temos também aqui falar, dentro dos princípios jurídicos constitucionais, de órbita processual, a inafastabilidade da jurisdição. Todos têm direito à proteção do Estado e o acesso à justiça. Esse acesso à justiça ele pode ser formal, que está previsto na lei, e material. Para garantir esse acesso material, surgem políticas judiciais. Nós temos a opção do legislador constituinte pela criação da Defensoria Pública para garantir esse acesso efetivo das pessoas ao sistema judicial. E nós temos instituições como Justiça Itinerante, que também tem agasalho constitucional, que objetivam garantir a efetividade desse acesso à justiça. Não importa o tamanho das políticas e acessibilidade que haja, algumas pessoas não conseguem chegar ao fórum, seja no sentido literal da palavra, seja no sentido figurativo. Então é necessário que o sistema judicial vá a essas pessoas. Daí a importância da justiça itinerante, com políticas de acesso a populações isoladas, seja indígenas, ribeirinhas, refugiadas, comunidades rurais distantes, que as pessoas não têm como chegar ao
ao órgão judicial e garantir o acesso a uma ordem jurídica justa. Tá, nós temos também os princípios jurídicos constitucionais. Eles estão ligados à legalidade, à liberdade, à isonomia. Aqui foi o que nós tocamos agora, os princípios jurídicos constitucionais. Tá, legalidade, liberdade, isonomia, princípios, garantias na órbita penal, processual, administração pública, tributário também. E nós temos aqui princípios políticos constitucionais, são opções que o legislador fez sobre formas políticas. São também princípios fundamentais. Então, nós temos definidores da estrutura do Estado, e aqui nós temos a separação de poderes e soberania popular. Veja, a gente pensa a separação de poderes, em todos os países a separação de poderes. Não, existem estados ditatoriais em que o poder é concentrado no executivo, e existem várias formas de separação de poderes. Vou dar um exemplo, por exemplo, no Estado democrático, onde a separação é diferenciada, a França. A França, que é a terra de Montesquieu, que criou a separação de poderes, ela somente tem dois poderes, o executivo e o legislativo. O judiciário é um órgão do poder executivo vinculado ao Ministério da Justiça. Tem bastante autonomia, parecido com o Ministério Público aqui, que inclusive o Ministério Público e o órgão judicial são uma carreira unificada. E a pessoa pode ser promotor de justiça, depois vira juiz noutra etapa, e juiz e vira promotor. São carreiras juntas com funções diferenciadas. Então a França, que é a terra dos três poderes, tem somente dois. É o país das exceções, como os franceses costumam falar. Então a estrutura do Estado é a opção pelas formas de separação dos poderes, pelos poderes que vão existir, mas sempre fundado na soberania popular. Nós temos princípios estruturantes do regime político, ou seja, princípios estruturantes da democracia, no nosso caso, tá? Que aí é a soberania popular, eleição, critérios de voto, participação popular. Nós temos princípios garantidores da forma de governo, ou seja, da forma pelo qual o Estado se organiza. Por exemplo, no sistema de governo, nós optamos pelo presidencialismo. Forma de Estado, o Brasil optou pelo federalismo. E daí vem uma série de divisões. E nós também temos de organização política em geral. E é bom quando a gente fala em princípios fundamentais, estruturantes, nós temos um princípio muito importante. O Brasil adotou o federalismo, então cada estado tem sua Constituição. Aqui em Roraima nós temos a nossa Constituição também. Inclusive eu tenho um livro comentando ela. E um princípio constitucional que baliza toda a organização constitucional dos Estados-membros é o princípio da simetria. As estruturas políticas, a opção do constituinte do Estado-membro, ela tem que guardar simetria com aquelas opções feitas pelo legislador constituinte nacional. Então, a simetria ela é essencial para uma leitura constitucional da Carta dos Estados-membros. Bem, pessoal, essas em linhas gerais são as estruturas dos princípios constitucionais. Essa era a ideia que eu queria que vocês trouxessem, compreendessem uma leitura constitucional de todo o sistema baseado em princípios. A nossa Constituição é extremamente principiológica, tá? E as normas são baseadas em princípios, e alguns princípios decorrem de normas. Então era isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.